Queridos, nessa primeira mensagem de hoje, eu queria que você entendesse que o foco aqui e o que a gente quer alcançar é que você possa compreender que se você olhar para trás, o seu futuro pode ficar preso lá. Se você olhar para trás, perder o foco dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu ministério, da sua vida com Deus, dos seus projetos com Deus, infelizmente e fatalmente, a sua vida pode ficar lá. Os seus sonhos podem ficar lá. Porque muita gente ainda não entendeu que é exatamente para o lugar que você fica focado e coloca os seus olhos. É justamente para lá que vai toda a sua energia, vai toda a sua força e vai toda a sua esperança. Então, se você esquecer de tudo que eu falar, se lembre disso. Nunca olhe para trás. O que passou, passou. Deus já te tirou de lá e agora você tem que olhar para frente. Porque o que você tem não está para trás, está para frente. Amém? Há um texto na Bíblia que ninguém pensa que alguém pode ler aquele texto para falar sobre perseverança. Mas eu gostaria de ler para vocês, no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 26, a Bíblia vai dizer assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Deus envia anjos, avisa a Abraão que ele está indo para destruir uma cidade cujo pecado Deus já estava por aqui. Os anjos chegam naquela cidade, propositalmente se encontram com Ló, esposo dela, que por ser influente estava na entrada da cidade, porque é lá que os homens influentes, os anciãos da cidade e do povo ficaram. Ló insiste com esses anjos para eles não ficarem no meio da rua, para eles irem para casa, porque a cidade era uma cidade perigosa, muitíssimo perigosa, uma cidade de orgia, uma cidade de abusos, uma cidade que não era bom, gente boa, ficar caminhando por aí. Vão para casa de Ló. Você sabe que o embate acontece. Eles querem abusar sexualmente dos anjos de Deus que haviam ido lá para tirar Ló daquela cidade, daquela sujeira. Você sabe que os anjos fazem aquele povo ficar cego. Eles conseguem sair e, por incrível que pareça, eles têm que pegar Ló e as filhas de Ló à força para tirar daquela cidade. Pura graça de Deus. Mas os anjos disseram uma palavra para eles: vocês vão sair daqui, corram e não olhem para trás, porque se vocês olharem para trás, pode ser que a destruição que vai alcançar a cidade de Sodoma e Gomorra vai chegar até vocês. Não olhem para trás, foi a palavra dos anjos. Eles saem. Você sabe que naquela cultura a mulher andava atrás do homem. Então a mulher de Ló, ela está atrás de Ló, e Ló obviamente não ia olhar para trás, porque se ele olha para a mulher, ele iria estar olhando para trás. Então Ló está olhando para frente e a mulher atrás. Alguns acreditam que essa posição da mulher de Ló ajudou a mulher de Ló a ter coragem de fazer o que os anjos tinham pedido para ela não fazer, para eles não fazerem. O fato é que, como você leu comigo aqui no texto, a mulher de Ló olha para trás. Quando ela olha para trás, ela se transforma em uma estátua de sal. Não quero entrar aqui nos pormenores, se isso foi totalmente literal, como que isso pode acontecer, mas tem uma coisa que é muito importante você pensar. Você sabe que o sal, uma das coisas que o sal faz é preservar, é fazer algo permanecer, sem putrefar, sem apodrecer. Por incrível que pareça, quando ela olha para trás, quando ela olha para aquilo que ela achava que ela estava perdendo, ela se transforma em uma estátua de sal. A história diz, inclusive, Flávio Joséfo, que ele foi até esse lugar e ele viu a estátua da mulher de Ló lá, assim como outros historiadores. Mais ou menos querendo dizer,
Quando você desobedece a Deus, é justamente esse estado que você vai ficar e pode ser que isso seja permanente. Isso é tão forte que Jesus no Novo Testamento vai dizer: vocês se lembram da mulher de Ló? Se lembram o que aconteceu com ela? Vocês se lembram que ela ficou como memória preservada para que quem passasse dissesse assim: olha o resultado de quem olha para trás quando Deus disse para olhar para frente. Agora a grande pergunta é: por que é que a mulher de Ló não perseverou na palavra que Deus havia dado a ela? Por quê? Por que a gente insiste em desobedecer a Deus quando Deus é claro, explícito em dizer para a gente o que fazer, como fazer, onde fazer? Por que é que a mulher de Ló olhou para trás? Nós temos várias razões, mas uma das primeiras é que quando ela olha para trás, ela revela exatamente que o coração dela não estava disposto a seguir adiante. Preste bem atenção. Quando ela olha para trás, ela está mostrando para Deus que ela não deve continuar, não deve seguir, porque o coração dela estava para trás. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te diz para ir, e você vai, mas o seu coração fica lá, você não tem condição de ter muito sucesso. Que coisa espetacular é você entender a palavra que Deus está te dando hoje. Se Deus já te tirou de lá, se Deus já te livrou de lá, pare de olhar para trás, porque se você fizer isso, do jeito que está o seu olhar, perigosamente a sua vida vai se tornar. Quantas pessoas nunca olharam para trás e falaram: meu Deus, olha o que eu perdi, olha o que passou. Querido, se isso já aconteceu, agora você precisa fazer uma coisa: olhe para diante, porque aquilo que passou, passou. Deus te tirou de lá, Deus te arrancou de lá. Preste bem atenção que o problema não é só olhar, porque pessoas ingênuas dizem: nossa, mas Deus transformou a mulher em estátua de sal só porque ela olhou para trás. Não, é porque o olhar dela para trás revelava exatamente onde o coração dela estava. Não é só o olhar, não é uma simples desobediência, é porque aquela mulher não era uma pessoa para escapar do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, porque para ela, preste bem atenção, a liberdade e a salvação que Deus estava prometendo era pior do que sair da cidade de pecado que ela vivia. Você entendeu que coisa séria? Para ela, a cidade era melhor. Talvez porque, como acreditam muitos teólogos e muitos estudiosos, e eu também, está muito claro no texto que Jó tinha mais do que 2 filhas. Está claro no texto. Casadas que ficaram para trás. Ela olhou para os filhos, ela olhou para a vida abastada que ela tinha, ela olhou para o dinheiro, ela olhou para o pecado. Não importa, seja o que for, a palavra de Deus era: não olhe para trás. Aquele que não deixar pai e mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. A palavra para você hoje é: não olhe para trás. Olhar para trás atrofia, olhar para trás machuca, olhar para trás te faz desistir, olhar para trás faz você perder o foco, olhar para trás faz você perder a visão daquilo que Deus está querendo construir. Não olhe para trás. Não dá para seguir a viagem com os olhos naquilo que eu perdi. Deus tira aquela família de um lugar que ia ser destruído. Em vez dela focar no bem que ela recebeu, ela foca naquilo que ela perdeu. Não é o que a gente faz hoje? Não é por causa das bonanças e das coisas que a gente possui, ou que a gente quer alcançar, que a gente deixa o que Deus está oferecendo? Deus oferece a liberdade, a gente quer ficar preso. Deus oferece a santidade, a gente quer o pecado. Deus oferece para nós todas as planícies que estão para lá, todas as cidades que estão para lá, e nós estamos chorando por aquela que Deus já colocou no coração de destruir. Pelo amor de Deus, olhe para frente, olhe adiante, porque Deus tem uma história linda e maravilhosa para fazer na sua vida. Deus tem algo que Ele vai produzir que nenhum outro lugar você poderia encontrar. Não olhe para trás, meu querido, porque olhar para trás vai fazer com que você se foque naquilo que Deus já não quer para ti, e você vai perder o que Deus te deu. Por que a gente decide
olhar para trás. Depois de tantos anos de ministério, como pastor, você não tem noção quantas pessoas eu vi olhar para trás. Quantas pessoas eu vi perder tudo. Porque Deus os tirou do lamaçal de pecado e eles decidiram voltar. Porque Deus os tirou da desgraça, da condenação e eles resolveram voltar. Deus os livrou com um braço forte, com um braço lindo, mas eles resolveram voltar. E nessa volta que a gente tem, a gente perde Deus, porque Deus foi para lá. Deus disse que é para lá. Se Deus está indo para lá e você resolve voltar, você perde a presença. Quem perde a presença vai perder tudo. Quem perde a presença perde o futuro. Quem perde a presença perde a história. Por favor, não olhe para trás, porque aquele lugar Deus já rejeitou para ti. O que Deus tem para ti está para lá. Fala a verdade, você nunca encontrou com pessoas que foram livres da escravidão, de problemas, de pessoas tóxicas, de problemas tóxicos, e essas pessoas o tempo todo continuam falando daquilo, continuam pensando naquilo, continuam falando, ai, se ele tivesse aqui, ai, se ela tivesse aqui. Meu Deus, você não entendeu o quanto você sofreu, você não entendeu o quanto você foi enganado, você não entendeu o quanto foi ruim. Deus te deu o privilégio de se livrar disso e você continua olhando para trás e não vai poder nunca viver o futuro maravilhoso que Ele tem para ti. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Terceira coisa complicada e razão por ela não ter perseverado. Não dá para perseverar quando nós não cremos nas promessas que Deus fez. Você acredita mesmo que quem está olhando para trás está acreditando no que Deus prometeu para ele? Você acredita mesmo que é possível Deus falar, seu presente está ali, a cidade está ali, sua liberdade está ali, sua salvação está ali, e o sujeito olhando para cá? Você acredita mesmo que ele acredita naquilo que Deus falou? Não, ele não acredita. A minha pergunta é, a mulher de Ló, estava claro que ela não acreditava. A pergunta é, e você? Você acredita? Na mitologia grega, tinha um deus chamado Orfeu, e a mulher dele, Eurídice, estava perdida nas regiões infernais. É isso mesmo, no inferno. E ele entra numa luta e numa busca muito grande para trazê-la de volta. Plutão, o chefe, resolve dizer isso daqui para Orfeu. Você vai ser permitido pegar a sua esposa e se você vencer todos os obstáculos para chegar até o mundo de cima, o mundo superior, eu vou te permitir. Conquanto que você não faça uma coisa. A sua mulher vai ficar atrás de você. Não olhe para a sua mulher até que você chegue nas regiões superiores. E ele permite então que Orfeu pegue Eurídice e comece a caminhar. Venceram grandes obstáculos. Venceram muitas coisas. E quando estavam quase chegando na região superior, porque o inferno estava sentindo que havia perdido Eurídice. O inferno chegou a parar, mas antes que ele chegasse do outro lado, no mundo superior, no mundo da luz, Orfeu vira-se e olha para trás. Quando ele olha para trás, olha que coisa terrível. Ele não viu nem a esposa, porque ela automaticamente desapareceu no movimento de olhar para trás. Até os deuses da mitologia grega ensinam para nós não olharmos para trás. Você está esperando o quê para continuar olhando para frente? Pelo amor de Deus, não permita que o seu passado te mate. Não importa se eram coisas boas, Deus já te tirou de lá. Deus já te tirou de lá. Não olhe para trás, olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Irmão, um grande corredor irlandês de 1.500 metros, chamado Roger Bannister, tornou-se o primeiro homem a correr 1.500 metros abaixo de 4 minutos. Presta atenção. Mas tinha uma outra pessoa que conseguiu fazer isso depois dele, com 1 segundo
0,04 a mais. Marcaram a corrida para os dois correrem, uma corrida histórica. O nome do outro era John Landing. Nessa corrida, Bannister estava à frente. Correndo, e todo mundo estava vendo que ele estava à frente. Mas ele, o John Landing, ele se preocupou com quem estava atrás. E o que ele faz? Ele dá uma olhadinha para trás. E quando ele olha para trás, Bannister passou. Em uma entrevista para a revista Times, ele disse assim: eu só perdi aquela corrida porque eu olhei para trás. Muito cuidado, porque basta um olhar para onde Deus não quer, para você perder a corrida da vida, a corrida dos seus sonhos, a corrida que Deus preparou para você. Não olhar para trás, não olhe para trás, esqueça o que passou, move on. Escute, querido, se o que está lá atrás tiver que ser seu, Deus vai trazer para frente, nunca fazer você voltar. Deixa eu falar de novo que você não me entendeu. Se aquilo que ficou para trás tiver que ser seu, se Deus não queimar aquilo como queimou Sodoma, se Deus não acabar com aquilo como ele acabou com Sodoma, me permita dizer de novo o que vai acontecer. Deus vai trazer para frente, porque Deus, o dia que Ele te chamou, Ele não te chamou para olhar para trás, Ele te chamou para olhar para frente. Quem olha para frente vai ter vitória, quem olha para frente vai alcançar, quem olha para frente vai se superar, quem olha para frente, mesmo que tenha perdido alguma coisa para trás, ele vai entender, graças a Deus que eu não olhei para trás, porque o que está à minha frente é muito melhor do que aquilo que ficou para lá. A Ele a honra, a Ele a glória para sempre. Amém. Pessoal do louvor, vamos adorar Jesus.